Não, não vou começar, não. Vamos tentar? Bom dia. Bom dia! Eu preciso dessa energia para esquentar os motores. Obrigado pela energia que vocês me deram, para que nós possamos falar um pouquinho sobre o mundo espiritual. E para falarmos do mundo espiritual, nós vamos começar com alguém que conhece um pouquinho sobre esse assunto. E ele disse para nós: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. E aí, a humanidade daquela época não conseguia captar o que Jesus estava dizendo. Era preciso que o conhecimento humano evoluísse, que a ciência começasse a olhar para o alto para compreender o que Jesus estava dizendo. E levaram muitos séculos, até que Galileu aperfeiçoou o telescópio e começou a olhar para o céu. E o que foi que ele viu? Ele viu que muitos daqueles pontos que brilhavam no céu eram diferentes de outros. Alguns brilhavam com grande intensidade e outros eram opacos, que somente refletiam a luz que vinham desses brilhantes. E aí se percebeu que aqueles opacos eram semelhantes à Terra e que muitos planetas estavam ao nosso redor. E aí começaram a falar: esse talvez sejam os mundos que Jesus disse. Porém, a ciência evoluiu. O telescópio foi aperfeiçoado. O alcance da visão ficou muito mais amplo. Ficou muito mais amplo. E, consequentemente, se começou a perceber que aqueles que brilhavam eram estrelas. E que circundando aquelas estrelas haviam muitos outros planetas. E se percebeu que havia alguns pontos muito claros no céu, e que quando olharam melhor perceberam que eram galáxias. E que galáxias possuíam bilhões de sóis. E que estes sóis possuíam bilhões e bilhões de planetas. E aí eles concluíram: era disso que Jesus estava dizendo. Porém, ainda era pouco. Porque a ciência daquela época ainda não havia desenvolvido o suficiente para abarcar tudo o que Jesus quis se referir quando nos orientou sobre as muitas moradas da casa do Pai. E aí, André Luiz, dando um grande salto, começou a nos falar sobre a vida no mundo espiritual. Quem nunca leu esse trabalho maravilhoso do Espírito de André Luiz, que começa com o nosso lar e depois vai mostrando André Luiz como repórter, nos narrando tudo aquilo que ele encontrou e que ele vivenciou no mundo espiritual. E a gente pode achar, mas isso é bem recente, né? Cento e pouquinhos anos atrás. Mas não é verdade. Porque o primeiro a falar deste mundo espiritual foi Emanuel Swedenborg, que viveu de 1688 a 1772, lá na Europa. E ele escreveu diversos livros, narrando as visões que ele tinha da vida fora da matéria. Aí ele escreveu Arcana Celestia, ele escreveu Secrets of the Heaven, The Afterlight, entre outros livros. E ali ele começou a falar dos mundos que haviam aqui, circundando a Terra, onde espíritos levavam as suas vidas. E ele começou a narrar que lá haviam construções, e que lá havia todo um movimento que até então nunca alguém tinha falado. Depois dele, já aqui nos Estados Unidos, nós tivemos Andrew Jackson Davis,
que viveu de 1826 a 1910, e que também era um médium, e por incrível que pareça, ele tinha um mentor espiritual. Eu vou dar uma chance para vocês descobrirem quem era o mentor dele. Quem era o espírito protetor de Andrew Jackson? Faz alguma aposta? Swedenborg. Swedenborg era o espírito que lá do plano espiritual vinha influenciando Andrew Jackson nas suas visões e aprofundando aqueles ensinamentos. E ele escreveu também vários livros, dentre os principais, The Principles of Nature, Her Divine Revelations and the Voice to Mankind, e Views of Heavenly Home. E tem mais um fato interessantíssimo, como as coisas se vinham ligando e que era um momento de que essas revelações do que aquilo que Jesus disse tinha que ser aprofundado. Porque certa feita, Andrew Jackson estava meditando e aí ele comentou com aqueles que estavam perto de mim: um vento passou aqui perto de mim e me disse que neste instante algo de muito profundo está acontecendo aqui nos Estados Unidos e que vai modificar todo o pensamento humano. Aqui não é uma casa de aposta, mas adivinhe sobre o que ele estava se referindo. Façam suas apostas. Naquele exato instante, as irmãs Fox haviam percebido os barulhos na cabana em que elas viviam. E para quem não conhece a história, as irmãs Fox foram as primeiras médiuns que conseguiram captar efetivamente a voz dos espíritos. Porque elas moravam aqui no norte de Nova York e a cabana simples que elas viviam em Hydesville começou a ter barulhos que não se sabia de onde vinham. E a mais nova, havia uma brincadeira naquela época, que era do Senhor Perneta. Então era mais ou menos assim: Senhor Perneta, me responda. E fazia uma pergunta. E como ele era perneta, ele batia a perna de pau dele e fazia barulho. E elas começaram a perguntar para ele e o barulho começou a se tornar coerente. Então algo dizia que era alguma coisa inteligente. E eles criaram um alfabeto por batidas e descobriram que ele era um mercador que pernotou naquela casa e o morador daquela casa matou ele para roubar toda a mercadoria que ele trazia e enterrou ele no porão da casa. E ao revelarem isso, eles foram escavar e encontraram no local preciso o esqueleto daquele que havia se manifestado. Aí começou o espiritualismo e começou a comunicação do mundo espiritual com o mundo material. E logo em seguida, em 1857, os espíritos decidiram que já era a hora de que tudo isso seria revelado. E junto com Hippolyte Léon Denisard, que assumiu o nome de Allan Kardec, ele trouxe para nós o Livro dos Espíritos, que mostrou que aqueles mundos que Jesus estava dizendo não se limitavam somente àquilo que é visível, somente àquilo que os nossos olhos podem enxergar, e que ia muito além, que havia aqui um mundo espiritual que circundava e que era mais antigo e que existia independente de nós no mundo material. E aí a coisa tomou outro rumo. E aí nós entendemos que quando Jesus disse que há muitas moradas, Jesus não se limitava às moradas do plano físico, mas que Jesus, com o seu conhecimento, com a sua antiguidade, ele sabia muito bem do que estava falando. Mas a ciência falou: isso é assunto da religião, porque eu preciso de provas, eu preciso de bases científicas para acreditar nisso. Então, não me interessa nada disso. Eu só me interesso por aquilo que eu posso
tocar, que eu posso sentir, que eu posso ver, que eu posso pesar, que eu posso provar a realidade da sua existência. E naquele tempo ainda não era a hora certa, porque tudo no plano divino tem o seu momento. E que muitas vezes a verdade precisa de aguardar o momento em que nós estamos capacitados de entender. Porque a verdade é como o sol. Se nós olharmos diretamente para o sol por muito tempo, ele nos cegará. Não sei se você sabe, mas Galileu, no final da vida, estava cego. Porque na sua ânsia de explorar o espaço sideral, ele muitas vezes colocou a sua luneta em direção ao sol. E é lógico, perdeu a visão com o decorrer do tempo. Então, a verdade precisa que nós estejamos em condições de percebê-la. E naquela época, os cientistas, os cultos falavam: baboseiro, isso é delírio, isso não é real. Apesar de que o catolicismo já trazia como conceito de céu e inferno, de vida depois da morte, mas era assunto só da religião. A ciência ainda não estava pronta para isso. Mas a ciência avançou. Descobriu-se o átomo, que nem é tão recente, porque Demócrito, muito antes de Cristo, já falava da existência do átomo. Mas também era teoria, porque ninguém conseguia provar cientificamente. Mas a ciência progrediu até que um dia, em 1905, um sujeito que a gente acha maluco, né? Porque a foto mais famosa dele parece um doido, né? Cabelo todo, né? Língua para fora. Mas ele criou essa pequena fórmula. E é igual a m vezes c ao quadrado. O que isso tem a ver? Então vamos lá. E é energia. M é massa. Massa significa matéria, porque toda matéria tem massa. C é a velocidade da luz. Então o que Einstein está dizendo para nós? A matéria não existe. A matéria, ela só é uma forma de energia cuja velocidade é muito baixa. Velocidade do quê? Do átomo. Porque o átomo é o quê? É movimento. O átomo é um núcleo e elétrons que circundam esse núcleo numa velocidade fantástica. Então, quanto mais alta a velocidade de tudo isso, que velocidade na ciência se traduz por vibração. Então, quanto mais os átomos vibram, mais ele se aproxima da energia. Quanto menos os átomos vibram, mais ele vira matéria, porque ele compacta. Um exemplo para que fique claro para nós, né, é a água. A água, em estado normal, é líquida, não é? Seria um padrão. Mas congele a água. Congelar a água significa que nós vamos, com baixas temperaturas, diminuir o movimento dos elétrons. Menos vibração, ela se solidifica. Aqueça. Aquecendo, os átomos vão vibrar muito mais rápido, velocidade muito maior. E ele se transforma em vapor. Vocês compreendem? É a mesma relação. Então aí a matéria deixou de existir. E Einstein conseguiu nos fazer essa ligação. De que quando Kardec, quando Swedenborg, quando Andrew Jackson falava de mundo espiritual, ele estava falando de algo igual aqui, porém numa vibração diferente. Então, nós temos condições de terem mundos que são visíveis e mundos que são invisíveis. Ops. E olha o que a ciência descobriu. Hoje, os grandes cientistas, com os aparelhos profundamente sensíveis que eles possuem, eles perceberam que, olhando para o espaço, quanto mais profundo é este espaço, menos coerente ficavam as coisas.
Porque, de acordo com os cálculos da ciência, da astronomia, todo o universo está em expansão. E pelas leis, pela velocidade que isso se expande, e pelo tempo que ele está se expandindo, tem que ter muito mais matéria do que a matéria que foi calculada através dos mundos que eles viram. E com os aparelhos super sensíveis, eles chegaram a essa conclusão. 68% do que existe no universo é energia escura. E quando a gente fala escura, não é preto, é invisível. 27% é matéria escura. É um padrão diferente de vibração, é uma vibração mais baixa, por isso matéria escura. E 5% é matéria normal. Quando eu falo 5% é matéria normal, se vocês pegarem lá o Hubble, se vocês pegarem lá o mais sensível, e vocês verem aqueles bilhões e bilhões de galáxias com bilhões e bilhões de planetas, de sóis, é 5%. Olha o tamanho do mundo espiritual em relação ao mundo material. 95% de tudo que existe no universo está num padrão vibratório diferente da matéria. É o que domina, é o que gera, é o que sustenta tudo. E nós, na matéria encarnados, é 5% de tudo que existe no universo criado por Deus. Olha o tamanho e a quantidade de moradas que nós não conseguimos enxergar. E para piorar ainda a coisa, hoje nós temos a teoria das cordas. E junto com a teoria das cordas veio, quem acompanha aí, né, a Marvel e os seus filmes fantásticos, né, nós já tivemos acesso ao conceito de multiverso. Que existem muitas terras, iguaizinhas às nossas, onde tem muitos marcos. Em outros senão vocês vão achar que é Marcos. Que existem, diferente deste Marcos que está aqui. Eu achei fantástico a criatividade deles quando eles pegaram, agora me fugiu o nome lá do irmão do Thor lá, quem acompanha aí, Marvel, me ajuda aí, como é que se chama? Loki. Loki. Obrigado. Né? Quando eles pegaram lá, né, o Loki, e aí vários Lokis de vários mundos se juntaram e tinha um que parecia um jacaré. Que coisa linda! Para mostrar o quanto pode ser diversificado a vida, a questão da vida, a inteligência, o princípio inteligente se expressando das mais variadas formas, de um crescente fantástico. Com base em tudo isso, fica mais fácil a gente compreender quando o nosso querido André Luiz, o outro, começou a nos narrar que ele chegou lá no plano espiritual e tudo que ele viu. Porque os primeiros leitores, antes que a ciência nos trouxesse toda essa realidade, falavam assim, imagina, lá eu olho para cima, não vejo nada, como é que tem casas? Como é que tem lá aerobus? Como é que tem lá jardins? Como é que tem animais? Isso é ridículo. E hoje a gente começa a entender um pouquinho melhor o que é matéria e o que deixa de ser, o que é vibração. Quando o André Luiz narrava, né, a questão da vibração que se eleva, a vibração que impedia ele de volitar, porque ele ainda estava no seu perispírito com a vibração, com a velocidade dos seus átomos, essência de energia, ainda no padrão muito aquém do que aqueles moradores mais antigos possuíam. Por isso que ele tinha que andar de aerobus, ao invés de volitar como os espíritos mais evoluídos. E a gente começa a compreender essa realidade tão linda deste mundo espiritual que nos circunda. E que de lá nós viemos. Não lembramos, mas nós viemos de lá. E para lá nós vamos voltar. E que lá existe independente daqui, mas que se entrelaça. E que eles estão. E André Luiz, junto com outros, começam a nos dizer,
Enquanto os homens, devido à materialidade do corpo, estão na Terra, o mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em nosso redor e no espaço, infinitamente. Porque a criação de Deus é infinita, é eterna e é perfeita. Ensina-nos a doutrina espírita que no mundo espiritual a vida se desdobra em infinitas expressões, mais rica e abundante que a própria Terra. Assim encontramos ali em escolas, lares, hospitais, oficinas, templos, praças de esporte, artes, intensa vida social, magnificentes expressões da natureza, aves, animais, tudo em manifestações mais ricas e completas, das quais as edificações terrestres são pálidos reflexos. Quem leu nos livros dos mensageiros, eu sempre gosto dessa parte, né? Que André Luiz estava vindo do nosso lar para trabalhos aqui na Terra, e no meio do caminho eles pararam num posto de socorro, que já estava, né, o nosso lar, para quem nunca leu, nunca teve contato, né, com essas obras, o nosso lar encontra-se no umbral superior, quase já na parte mais evoluída, mas ainda é umbral. E estes postos de socorro estavam no umbral mais profundo, mais próximo da crosta, que eram os locais onde aqueles que desencarnam ficavam ali estagiando algum período até se recuperarem, até se desmaterializarem, né? Porque muitos mortos estão tão apegados à matéria que sentem ela como se ainda estivesse vibrando em seu íntimo. E André Luiz para ali. E naquele local, no salão ali onde eles estavam reunidos, tinha um quadro lindíssimo, que ele ficou admirado e falou, mas que quadro lindo! Mas esse quadro é uma cópia de quadro tal que se encontra lá na Terra. Aí o benfeitor, né, com aquela carinha, né, meu André, esse aqui é o original. A cópia é a que está lá na Terra. Ele veio aqui visitar e achou tão bonita que ele gravou na memória, chegou lá e copiou tudinho. E é assim que funciona. Gente. Lá, tudo o que acontece aqui vem de lá. Todas as invenções vieram de lá. E eles vêm nos cientistas, aos bons espíritos, ou levam eles lá enquanto eles estão dormindo e mostram, ó, é assim, faz isso. Tá. E aí eles chegam aqui, eureka, tive uma inspiração. Vou inventar a luz, o tal iPhone, vou inventar tudo. É tudo cópia. Tudo cópia. Nós não somos nada originais, pode ter certeza disso. E aí então a gente consegue entender por que tem animais, por que tem aves, de tudo aquilo que foi narrado e que parecia pura fantasia, mas que vai se tornando realidade para os nossos olhos. E aí, André Luiz, lá no nosso lar, ele narra uma parte muito interessante. Quando ele começa a melhorar e já pode, com mais lucidez, né, apreciar as janelas ali, porque no início ele só ficou acamado, né? Ele narra para nós o seu hábito de repórter, né? Sentia prazer agora em observar os vastos horizontes, debruçado nas janelas espaçosas. O que mais me impressionava eram os aspectos da natureza. Quase tudo me parecia uma cópia melhorada do que havia na Terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. O solo estava forrado de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Ao lado do terreno plano, onde estava localizada a colônia, havia montanhas iluminadas. Todos os departamentos estavam cultivados com capricho. Não muito longe, viam-se graciosos edifícios, construídos a espaços regulares, com as mais diversas aparências, todos com flores na entrada. Algumas casas encantadoras, cercadas por muros de era, destacavam-se com rosas diferentes desabrochando espalhadas, enfeitando o verde com as suas mais variadas cores e tonalidades. Aves
de penas multicoloridas passavam no céu e de vez em quando pousavam em grupo nas torres brancas que se erguiam retas em direção ao céu, como se fossem lírios gigantes. De novo aqui, né, chamar a atenção, né? Quase tudo me parecia uma cópia melhorada do que havia na Terra. Ai, André. Com o tempo ele percebeu. E o mais interessante, quando ele pergunta, né, como é que se constrói tudo isso, qual era a resposta dos espíritos superiores? Sabe como eles construíam aquilo? Com o pensamento. Pensando. Inclusive, eu não me lembro em qual livro, aí os que estudam aí as obras do André Luiz vão me ajudar. Né? Houve uma certa ocasião em que André foi convidado para participar de um evento em que um espírito de esferas muito mais elevadas iria vir se materializar para poder falar àqueles que foram convidados. E aí havia uma tela em branco e eles foram convidados a, através do pensamento, tornar uma imagem naquela tela. E aí, de acordo com o grau, né, de evolução de cada espírito que estava ali, alguns foram convidados, os mais altos, a planejarem o céu. Outros a planejarem certos detalhes, e André Luiz, né, recém-chegado, ele foi fazer só o jardim ali, a grama e a relva, né? E aí, como é que eles iam fazer aquilo? Eles iam se entrar em concentração e imaginar os detalhes, as flores, o riacho, os mais elevados, o céu, a nuvem e tudo mais. E se concentraram e criaram ali aquela imagem. Quando André Luiz abriu os olhos, ele ficou maravilhado. O céu era fantástico. As árvores garbosas. Estava quase para sentir o cheiro. Agora a grama e as flores, michuruca, sem graça, sem cor, sem brilho. Aí o dirigente falou assim, gente, vocês podem fazer melhor do que isso. Vamos esforçar? Aí o André Luiz, ele narra que naquele instante ele foi envolvido num sentimento muito gostoso que ele começou a lembrar de quando ele era encarnado. E do jardim que tinha na casa dele. E das plantinhas que eram as preferidas da sua esposa e que ela cultivava com muito carinho e ele ficava da janela observando. E aí ele começou mentalmente a relembrar aquelas imagens. Aí ele sentiu o perfume de quando ele era vivo e estava ali no jardim. Ele começou a sentir a brisa que tocava ali e que graciosamente fazia com que aquelas florzinhas bailassem e tudo mais. E ele se deixou levar por essas imagens que ele foi relembrando do passado. E quando ele abriu os olhos novamente, ele ficou maravilhado de ver que tudo aquilo que ele havia pensado estava lá, na tela. E que todos os outros haviam sido envolvidos por aquele sentimento e que agora estava harmônico. E que aquilo parecia tão real que ele teve a sensação de que estava começando a se mexer tudo. Que realmente o vento estava ali soprando suavemente. Né? E aquilo tomou vida. E quando aquela imagem toda tomou vida, de dentro daquela imagem, aquele espírito altamente evoluído saiu de lá e se fez materializado para trazer o ensinamento para eles. Porque é assim, a criação no mundo espiritual é movido pelo pensamento. Porque o pensamento é energia. Por isso que quando vocês encontram alguém que vocês gostam muito, e aquela pessoa sorri. Imagina a primeira namorada, né? Quando a gente começa, né, a primeira namorada, é tudo maravilhoso, né? Aquela coisa gostosa. E quando a gente está chegando perto e vê a namorada, ou vocês, as mulheres, vê o namorado, e ele sorri, ou ela sorri, na hora a gente sente uma energia tão gostosa, uma coisa. Por quê? Porque é
matéria. O pensamento, o sentimento é matéria, num padrão muito mais elevado. E ele nos impacta. Porque assim é o mundo espiritual. Assim é a lei de Einstein. A matéria é energia em movimento. Movimento é vibração. Quanto mais eu vibro o amor, é a matéria em movimento no seu estado mais sutil, mais puro. Por isso que Jesus nos ensinou que Deus é amor. Porque toda a construção do universo, toda a energia que existe no universo é a mais pura energia do amor. Um amor que a gente não consegue entender, que a gente não ainda consegue sentir, mas que nós estamos a caminho para sentir. Mas nem tudo é maravilha. Nem tudo é bom. Por quê? Porque tudo é energia. E quanto mais distante do amor nós estamos, o que acontece? Acontece o umbral. As regiões mais próximas da matéria, onde tudo é denso, onde tudo ainda está numa vibração que machuca, que dói, de tão pesada, de tão, distante das leis que regem o universo, que é as leis da harmonia do amor. Então o André Luiz também nos narra o umbral. A região que ele passou 8 anos, sentindo as consequências dessa presença num local tão profundo. E aí a doutrina vem nos trazer esclarecimento. Sendo a vida física passageira, e no estado espiritual sobretudo, é no estado espiritual sobretudo que o espírito colhe os frutos do progresso realizado na sua encarnação. E também nele que se prepara para novas lutas e aprendizado. Oportunidade desperdiçada pesa para nós. Porque todas as vezes em que eu me harmonizo com essa lei universal, que é a lei do amor, mais eu aumento o meu padrão vibratório. Mais o meu ser, a minha essência, vibra de acordo com a lei universal. Quanto mais eu me distancio, mais eu vou me afundando. É que nem um mergulhador. O mergulhador, para ele poder ir nas profundezas do oceano, ele precisa pôr um cinto que tem chumbo, para que ele afunde, porque senão ele não vai afundar. E nós, mergulhados na matéria, também muitas vezes chumbamos a nossa alma, o nosso espírito, e não conseguimos ficar na superfície. Nós vamos para os locais mais profundos, ausentes da luz, ausentes do amor. Assim, o mundo espiritual é normal e principal, pois existe e sobrevive ao mundo físico, e sobre este reage insensamente. No mundo espiritual, os espíritos das diferentes ordens evolutivas aproximam-se segundo a afinidade de tendências, formando grupos ou famílias. Os bons irmanam-se pelo desejo de praticarem o bem, e os maus pelo de fazerem o mal ou sobre o reflexo de suas próprias faltas. Tudo é lei universal. É a lei de sintonia. É a lei de causa e efeito. É a lei do amor, da justiça e da caridade, que são as leis que imperam. Enquanto os espíritos inferiores no mundo espiritual encontram-se envolvidos em seus próprios menos edificantes, em seus propósitos menos edificantes, os espíritos superiores se desdobram no auxílio aos carentes de amparo e na ajuda aos homens encarnados, pois eles são instrumentos de que Deus se vale para ajudar a toda a humanidade. Compete nos aprimorar nosso estado espiritual, educando palavras, atos, emoções e sentimentos, para fazermos jus à companhia dos espíritos amigos e protetores, os quais, em nome de Deus, nos auxiliam, bem como nos colocarmos deste modo em condições de cooperar no aprendizado daqueles que se aproximem de nós, envolvidos nas trevas de sua ignorância. É muito difícil para nós ainda compreendermos a amplitude
e as consequências do nosso dia a dia. Nós somos vigiados constantemente, por ninguém fora. Nós somos vigiados pela nossa consciência, o tempo todo. Ela é que fica sempre procurando nos alertar. Porque se nós prestarmos atenção no que a doutrina espírita nos explica, a doutrina espírita nos diz que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas que todos nós trazemos gravados na nossa consciência as leis morais, as leis de Deus. Desde a criação. Quando Deus nos criou como princípio inteligente, não se sabe quando, só Ele sabe, a primeira coisa que Ele fez foi colocar na nossa consciência todas as regras, todo o roteiro para a nossa evolução. Está tudo gravado. Então, gente, cada vez que nós olhamos o Evangelho, nós não estamos descobrindo nada de novo. Tudo que Jesus fez não foi nos ensinar nada. Foi simplesmente nos lembrar tudo aquilo que Deus, por profundo amor por todos nós, gravou aqui dentro. Mas como Jesus, como governador espiritual, como o espírito mais evoluído que passou por aqui, ele sabia das nossas deficiências, de quão difícil é este caminho. Ele veio nos lembrar de tudo aquilo que está dentro de nós. E a nossa missão é só trazer isso para fora. Por isso que é muito importante nós estarmos atentos ao que pensamos, ao que sentimos, como reagimos em relação ao próximo, como reagimos em relação a nós mesmos. Como é importante as pequenas coisas na nossa evolução. Como é importante estarmos sempre abertos para o amor, para as oportunidades que os bons espíritos nos proporcionam, permitem que aconteça conosco. Porque é assim que são as regras divinas. Nós estamos aqui para nos ampararmos. Quem estava aqui a semana passada, quando eu falei do livro Sapiens, né, é muito importante a gente compreender, né, que a principal característica da nossa raça, como espíritos encarnados, é essa nossa capacidade que nós temos de geração a geração poder transmitir o conhecimento. E se vocês olharem, desde o Cristo até hoje, toda a evolução que a ciência e que nós como humanidade tivemos foi por causa dessa nossa capacidade. De que os grandes filósofos do passado trouxeram bases sólidas que foram transmitidas através do tempo daqueles que estudam, daqueles que procuravam esclarecer o que eles queriam dizer. Hoje mesmo aqui, depois, mais tarde, nós vamos iniciar o Conhece a Ti Mesmo. Sócrates, quantos séculos antes de Cristo? Foi um século antes de Cristo. Sócrates veio e nos ensinou a importância do autoconhecimento. Que Jesus veio fortalecer, porque é importantíssimo nós conhecermos, nós buscarmos mergulhar em nós mesmos, para percebermos o nosso lado bom e percebemos que ainda tem muitas coisas que nós precisamos transformar. E é junto com a convivência é que isso é possível. Porque isolados, ninguém consegue progredir. Porque morreu, morre tudo junto. Ele não deixou nada. Mas em contrapartida, enquanto estamos juntos, através do nosso exemplo, através dos nossos erros, nós vamos auxiliando aqueles que caminham junto conosco e que vão sobreviver à nossa passagem curta por aqui. E não é só os filhos que nós educamos todos aqueles que caminham junto conosco. Nós trabalhamos em conjunto para crescer enquanto humanidade, enquanto espíritos
que vamos, nesses diversos mundos que existem, estarmos progredindo, e não só aqui na Terra, mas que nós vamos também para outros mundos. Muitas vezes, mundos que ainda estão em estágios evolutivos semelhantes ou até piores do que a Terra. E que mesmo nessas condições nós temos muito a oferecer. Nós temos conhecimentos. E por mais ignorante que a gente se sinta, nós trazemos séculos de encarnações, séculos de vivências, em que gradualmente fomos pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e nós fomos construindo o que nós somos hoje. Mas nós não somos uma obra acabada. Nós ainda temos muito ainda a aprender, porque a criação divina, ela é tão maravilhosa, que não cabe em 10, 20, 30 encarnações para que possamos nos beneficiar com toda esta perfeição que existe na criação divina. E como eu procurei trazer aqui para vocês, a ciência, o conhecimento, ele é gradual. E conforme nós vamos adquirindo alguns conhecimentos, eles nos propiciam a crescer mais ainda. Se não fosse Einstein, não seria possível descobrir a quântica, a física quântica, porque Einstein trouxe as bases. E o próprio Einstein não acreditava na física quântica. No princípio, ele falou, isso é muito para minha cabeça. Imagina Einstein, né? Um dos maiores QIs. Ele achava que ele não estava pronto para a física quântica. Mas depois, gradualmente, ele foi percebendo tudo o que abria de leque de possibilidades com a quântica. E com a quântica, nós tivemos um grande salto em conhecimento da matéria e do mundo espiritual, por mais que os cientistas fossem contra isso. Portanto, gente, o céu e o inferno são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Há a felicidade dos bons e sua influência benéfica, e o sofrimento dos maus, a se refletir nos homens com os quais sintonizam. Então, são leis, é convivência. Tudo está certo, tudo está no momento adequado, tudo está seguindo um planejamento que, se nós formos estudar com profundidade, nós vamos perceber o quanto nós somos influenciados pelo mundo espiritual. Eu não sei se vocês, eu nem quero fazer propaganda aqui, mas eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu, dentro de algumas propostas de trabalho lá no Brasil, eu estou fazendo no YouTube um estudo sobre o livro A Caminho da Luz, né, de Emmanuel, né? Um livro lindíssimo, fantástico. Né? E para fazer este estudo, eu realmente me debrucei muito ali sobre o livro A Caminho da Luz. E aí a gente observa o cuidado, o carinho de Jesus em todos os momentos deste pequenino planeta miserável aqui. Jesus, gente, ele não descansa um instante. Tudo está sobre a sua supervisão e de espíritos altamente capacitados que comandam tudo que acontece nesse planeta. Isso não significa que nós somos robozinhos, que nós somos agentes passivos de tudo isso que acontece. Não. Porque a lei principal, as duas leis principais do universo é a lei do amor, como eu já disse, e o livre-arbítrio. Então nós temos o livre-arbítrio. Só que o nosso livre-arbítrio, ele não é ilimitado. O nosso livre-arbítrio, ele está sujeito à lei do amor. Então, a lei do amor implica que nós todos atingiremos, em determinado momento, a perfeição. Não a perfeição total, porque é só Deus, mas a perfeição compatível com o mundo em que nós vivemos. Então, o nosso livre-arbítrio,
ele é limitado por essa lei. Então, por mais que eu só tenho condições de usar o livre-arbítrio para determinar como e quando eu vou ser perfeito. Mas eu não tenho o direito de recusar a perfeição. Todos nós, inexoravelmente, iremos atingir a perfeição. A gente só pode ir mais devagar ou ir mais rápido. Nós só podemos escolher se eu vou ficar aqui uma encarnação, duas, de férias, aparentemente, ou se eu vou aproveitar. Então, e como eu vou fazer? Muitos dizem que a gente chega à doutrina espírita de duas maneiras, né? Como é que é? Pelo amor ou pelo amor? Errado. Ninguém chega pela dor. Ninguém. A dor é só um impulso. Todos nós chegamos pelo amor. Sempre, gente. Porque é a lei do universo. O amor, a dor só dói porque a gente ama. Porque se a gente fosse insensível, o amor, a dor, não teria o menor sentido. Então, todos nós chegamos à perfeição pelo amor. Então, eu posso optar. Amar agora ou amar mais para frente. Mas eu vou ter que amar. Porque é o caminho da evolução. Não há outro caminho que não esse. E é por essas leis que fica muito bonito. Dos momentos que mais me emociona no livro Nosso Lar, de André Luiz, né, é quando lá no primeiro capítulo ele faz uma confissão, né? E ele fala assim: é preciso ter sofrido muito para entender as belezas misteriosas da oração. É necessário ter conhecido o remorso, a humilhação, a extrema falta de alegria para aceitar de coração o socorro da esperança. Foi neste instante que as neblinas grossas se desmancharam e alguém apareceu como um mensageiro dos céus. Um velhinho, simpático, sorriu para mim como um pai. Inclinou-se, olhou para mim fixamente com seus olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não desampara você. Um choro cheio de amargura me aliviava a alma toda. Emocionado, quis falar da minha alegria, comentar o consolo que chegava para mim. Mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas perguntar: quem é você, generoso mensageiro de Deus? O benfeitor, inesperado, sorriu com bondade e respondeu: meu nome é Clarencio e sou apenas seu irmão. Eu acho profundamente grandioso essa passagem, rica em esperança para todos nós, cheia de notícias boas. Porque, infelizmente, pela tradição da maioria de nós de termos estagiado no catolicismo, seja nessa ou em outras vidas, nós trazemos muito ainda forte dentro de nós o conceito de inferno. E muitas vezes a gente compara o umbral com um inferno. Por tudo aquilo que se passa ali, pelo sofrimento aparente em que podemos estar ali. André Luiz ficou 8 anos nesse estado. E quando ele narra, são passagens ali profundamente pesadas para nós. O nosso coração dói porque a gente fala: ai meu Deus, se André Luiz sofreu isso tudo, imagina quando chegar a minha vez. 5.000 consultas grátis, né? Né? Então aquilo, para nós ainda fazemos uma visualização do umbral como uma coisa terrível para todos nós. E muitas vezes, na nossa inocência, a gente procura negociar com Deus. Né? A gente vai fazer a caridade, a gente faz assim, né? Tá dando aqui, né? Ó Deus, ó, viu? Ó, eu tô dando aqui, ó, viu? Ó, me libera, lembra de mim quando chegar na hora de eu passar pelo umbral, né? A gente ia na igreja, dava uma esmola lá, né? Ó Deus, ó eu aqui, né? E a gente ia negociando.
tentando aliviar a nossa consciência e tentando conseguir um estágio melhorzinho no umbral. E isso para nós é uma coisa muito angustiosa, principalmente quando vai chegando assim, que nem eu e alguns aqui, que eu não vou citar, né? Que já estão, né? Já o tempo que viveu já está maior do que o tempo que tem ainda para viver, né? A gente começa a pensar nisso, fala assim, ai, 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 como é que vai ser quando chegar a minha vez, né? O que vai pesar na minha consciência? Se a minha consciência vai estar leve, porque a consciência leve é sinal de um espírito leve, e o espírito leve, né? Agora, uma consciência pesada significa um espírito pesado. Então a gente fica, né, como os antigos, num simbolismo, mas revelando uma verdade profunda, né? Diziam os egípcios, né, que quando eles morressem, eu não lembro, acho que é Osíris, que era a divindade lá, ia pegar o coração e pôr na balança, né? Se a balança, onde está o coração, abaixasse, dançou. Se a balança subisse, para cima. E é mais ou menos uma imagem errada para uma ideia certa. Então é imprescindível que nós procuremos viver da melhor maneira possível, em paz com a nossa consciência, trazendo ao nosso coração essa realidade do mundo espiritual. E procurarmos viver intensamente, mas principalmente amar intensamente. É preciso que nós tenhamos olhos para enxergar que todos nós, independente do que fazemos, somos criados uma semelhança do outro, porque fomos todos criados à semelhança de Deus. E que todos nós estamos em aprendizado aqui. Que todos nós estamos aqui somente um tempo. E que, a verdade, este mundo aqui não é um mundo real. Que nós viemos do mundo espiritual. E lá é a nossa morada. Nós todos somos como a minha condição agora. Eu já não moro mais aqui. Eu moro no Brasil. E eu vou voltar para lá. Breve, apesar de que muitos aqui, fica mais um pouquinho, já vai, tal. Não, mas lá, vocês têm que compreender. Minha vida está lá. Eu tenho uma alegria imensa de estar aqui com vocês, por sentir este carinho, essa recepção, por relembrar pessoas aqui que caminharam mais de 20 anos junto comigo. E que se acha que eu ofereci alguma coisinha, cada uma delas ofereceu muito para mim também. E me enriqueceu como espírito. Por tudo que nós passamos juntos. E olha que nós passamos uns maus bocados. Muitos bons, que compensam os maus. Mas não foi tudo um mar de rosas. Tivemos momentos críticos aqui que a gente achava que não ia ter forças para levar adiante esse propósito. Mas eles lá em cima é que comandam. Jesus está no nosso comando em tudo. E o que eu acho mais significativo é que a gente traga muito gravado dentro de cada um de nós. Pode ser que nós vamos estagiar no umbral. Pode ser. Há uma boa possibilidade disso acontecer. Porque umbral significa passagem. Se vocês olharem aqui, tem uma porta ali, tem uma porta aqui, né? Como é que chama aonde a porta está assentada? Umbral. Então, umbral significa passagem. Umbral não é um local onde se permanece, é um local onde se passa. A nossa única dúvida é que ritmo eu vou impor nessa passagem. Então, todos nós iremos passar pelo umbral. Muitos rapidinho, outros talvez um pouquinho mais devagar. Mas ninguém fica lá no umbral, indefinidamente. Todos nós iremos passar. E se vocês acham que a população de espíritos que estão no umbral, se depurando, é grande, vocês têm que entender uma coisa.
que a população de espíritos de luz que estão lá no umbral auxiliando é muito maior. O umbral não é um local abandonado. O umbral é um local onde existem trabalhadores de alto nível que estão ali diariamente socorrendo aqueles que já abriram seus corações para receber o socorro. Não sei se vocês sabem, Clarencio não era um espírito qualquer. Clarencio era ministro. Ministro significava que ele estava hierarquicamente, lá no plano espiritual, só diz uma coisa: mérito. Clarencio era ministro, só estava abaixo do governador. Era um espírito de mais alta hierarquia, extremamente ocupado. Porém, ele, desde antes de André Luiz desencarnar, Clarencio diariamente velava pelos destinos de André Luiz. Diariamente estava ali aguardando o momento em que André Luiz, através da oração, abrisse os canais para enxergar André Luiz. Porque eu não coloquei aqui, mas André Luiz, sendo bem humano, né, bem encarnado ainda, ele fala para André Luiz, para o Clarence: por que me demorasse tanto para me socorrer? E Clarencio fala: há muito que eu estou aqui, mas você não me vê. E é assim que vai suceder com todos aqueles que estagiarem por essa região do umbral. Não temam o umbral. O umbral, dentro das leis divinas, só tem uma finalidade: possibilitar que, através de diversas situações, nós nos livremos de todo aquele peso excessivo que nos impede de que o nosso espírito possa elevar-se para nosso lar ou até mais. Porque tudo é uma questão de trabalharmos o nosso íntimo, de purificarmos os nossos sentimentos, de trabalharmos tudo aquilo que nós somos como essência divina. Deixar que tudo aquilo de bom que nós já trazemos da nossa jornada de espíritos de muitas encarnações, aprender a colocar em prática, a viver o amor, a viver a compreensão. Os espíritos da codificação, eles nos trazem, dentro do livro dos espíritos, onde estão lá as leis divinas, a última lei que eles trazem, né, é a mais importante. E ela se chama lei de amor, justiça e caridade. Porque o amor sem justiça não é amor. Porque uma mãe que mima demais o filho só está prejudicando a ele. Então, para que haja amor verdadeiro, da mesma forma como Deus expressa, ele tem que estar junto com a justiça. Por isso que Deus autoriza que muitas vezes, por mais que Ele nos ame, que nós enfrentemos situações dolorosas, em situações em que aparentemente são de muito sofrimento, que exige muito de nós. Mas essa é a parte da lei da justiça. Mas junto a essas duas, existe a lei da caridade. Porque a lei da caridade é que vai fazer com que o nosso amor e com que a nossa justiça possa se igualar ao amor e à justiça de Deus. Porque a caridade é o momento em que eu vou não ter amor e justiça por mim só, mas que eu tenha também pelo próximo. Porque é assim que Deus age conosco. Por mais que nós sejamos filhos rebeldes, Ele nos ama. Mas independente do amor de Deus por nós, este amor está acompanhado da justiça. E se for preciso que nós estagiemos nas zonas do umbral, será porque nós assim desejamos. Talvez não conscientemente,
mas desejamos pela omissão, desejamos pela nossa incapacidade de aplicar essas leis que nós já trazemos desde sempre em nossa consciência, no nosso dia a dia, comigo e com o próximo. E quando eu faço isso, se chama caridade. E a caridade, segundo a doutrina espírita nos ensina, sem caridade, salvação para quem? Então eu vou mudar. Sem caridade, nós passamos mais tempo no umbral. Então que possamos exercitar o amor com justiça, mas nunca esqueçamos de caridade para comigo, com o próximo. Que Jesus mudou os nomes. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei e toda a justiça da terra. E como Jesus costumava dizer, e disse àquele jovem, na passagem do Evangelho, façam isso e vocês viverão. Obrigado a todos.